E vamos lá para atualizações, confusões do fã do ARMY e também a entrevista do Namjoon para encerrar o ciclo de entrevistas, o Jimin sendo excluído de novo e muito mais. Já corre e se inscreve no canal para não perder nada sobre o BTS e o ARMY. Tudo começou quando saiu no meio-dia a terceira e última tracklist de Proof. Os ARMYs começaram a comemorar por estar inclusas muitas músicas que a gente desejava ouvir em plataformas oficiais como Spotify há muito tempo. Músicas como Still With You do Jungkook e Tony Montana do Yeongin do Jimin eram as mais aguardadas. Mas aí tudo foi por água abaixo quando o ARMY notou um detalhe importante. De acordo com a postagem da Big Hit Music, essas músicas estarão disponíveis apenas no CD, com exceção para a música intitulada For You, que estará disponível nas plataformas online também. Ou seja, em outras palavras, das 14 músicas que estarão presentes no CD 3 de Proof, só vai ter no formato digital a música inédita For You. E foi aí que começou toda a confusão. Muitos ARMYs ficaram revoltados com a estratégia da empresa que foi considerada por muitos burra. Mas por que burra? Acho que já ficou bem claro que o objetivo da empresa, ao colocar as outras músicas só no CD físico, é com o intuito de fazer o ARMY consumir o álbum físico, comprar muito álbum e assim eles terem um bom retorno. Ok, né? Mas quando a empresa decide por excluir todos os outros ARMYs que não podem comprar o álbum, foi o problema maior. Segundo os ARMYs, a empresa foi burra por querer impor que o álbum seja comprado sem antes analisar toda a situação. Ou seja, todo o esquema foi pensado para vender apenas nos Estados Unidos, sendo assim esquecendo completamente que o BTS é um grupo global e que eles têm fãs não só lá, mas também no resto do mundo. E o melhor exemplo que a HYBE foi burra e totalmente egoísta se tem aqui no Brasil mesmo. Para o ARMY conseguir adquirir um álbum oficial do BTS é muita logística envolvida. Primeiro que você precisa encontrar um lugar seguro, o que é muito difícil. Segundo, que depois que você paga pode ser taxado por um valor absurdo e muitas vezes sendo mais caro que o próprio produto, ou seja, o próprio álbum. Terceiro, a demora. Tem relatos de ARMYs que compraram o Mod 7 em 2020 e até hoje não conseguiram receber. Isso por quê? Porque todos os três fatores citados por mim anteriormente e por muitos outros. Deu para entender mais ou menos a situação? A empresa simplesmente entendeu que a realidade das ARMYs dos Estados Unidos é a de todo o resto do fandom. E o resultado disso foi ARMYs estadunidenses chamando os ARMYs que não têm dinheiro para comprar o álbum de ARMYs falsos. E afirmando que o próprio BTS escolheu ser assim, para só os ARMYs de verdade ouvir, simplesmente absurdo e desonesto. Outro ponto que os ARMYs que não vão poder adquirir o álbum físico por não ter dinheiro ou não ter lugares confiáveis para comprar ou distribuidoras apontaram é que além de prejudicar o ARMY no geral, também pode prejudicar o BTS. E por quê? Porque hoje em dia quase ninguém mais ouve CD e também tá geral nas plataformas digitais. Imagina a quantidade de streams que o BTS e o próprio álbum Proof vai perder por causa dessa jogada da Big Hit. E em resumo, tivemos como sempre ARMYs gringas sendo intragáveis e insuportáveis e só olhando para o próprio umbigo. E os ARMYs tentando entender qual é a da HYBE com toda essa estratégia furada e muitos ARMYs acham que só pode ser uma tentativa frustrada de boicotar o próprio BTS. E sinceramente, depois de tudo que essa empresa vem fazendo, eu não duvido. Também veio uma parte do fandom muito pequena, levando a discussão para um lado de que poderia ter sido a decisão do próprio BTS de não disponibilizar nas plataformas digitais. Porém, muitos ARMYs não acreditam que tenha sido algo deles, simplesmente não parece algo que eles fariam. E outra, o BTS vive disponibilizando música de graça. Então, por que as músicas do próprio álbum não estariam disponíveis nas plataformas digitais? Simplesmente não faz sentido e não parece ser algo que eles fariam. Mas muita gente acha que isso é coisa da HYBE e não do BTS, mas vamos esperar pra ver. E como se não estivesse ruim o suficiente toda essa exclusão feita pela Big Hit e só levando em consideração as ARMYs gringas, o ARMY notou que todos os membros têm demos individuais no CD3. Menos quem? Tentem adivinhar. Isso mesmo, o pobre do Jimin excluído de novo, e choca todo mundo. Observem só. O Namjoon ficou com a demo de Young Forever, o Taeyeon de Spring Day, o Hoseok com DNA, o Yeongin de Sinsol, o Jin de Epiphany e o JK de Still With You. E o Jimin, isso mesmo, com nada. E muitos ARMYs começaram a se perguntar por que o Jimin não tem música demo se os outros meninos também têm. E não me venha falar que é por falta de música, porque não é. O Jimin tem demo sim. Por exemplo, ele já mostrou anos atrás a demo de Fake Love cantada por ele. E também tem a música Promise, que está no SoundCloud e para quem não sabe, é a música mais transmitida da plataforma. Então por quê? Por que o Jimin foi deixado de fora mais uma vez? Essa é a pergunta do ARMY. Teve gente defendendo a empresa, porque HYBE fã não perde tempo. E tentando justificar dizendo que o Jimin pode não ter música ou não quis participar. Admito que achei engraçado, porque precisa de muita coragem para afirmar tal absurdo. Tem uma galera que é mais fã da HYBE que do próprio BTS, e isso é meio lamentável.
Nenhum minuto de paz no fim do ARMY, e isso nem é um meme. E ao mesmo tempo que o ARMY comemorou por termos Tony Montana do Augusto J, Fiat Jimmy no álbum, a gente também chorou. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? E de acordo com um comunicado de imprensa sobre o BTS e o álbum Proof, a tracklist do CD1 significa uma crônica do BTS. No CD2 significa reflexão e apoio ao gosto musical de cada membro e como eles formam o charme do BTS, e as faixas foram selecionadas pelos próprios membros. E a tracklist do CD3 é dedicada ao ARMY. E toda a rapline está acreditada na composição da nova música For You. Sentir o cheiro de lacre porque eu senti. A entrevista de fim de semana da vez é com o Namjoon. A primeira pergunta foi: como você normalmente passa seus fins de semana quando você não tem trabalho? E ele disse: eu sempre saio. Eu normalmente vou a galerias de artes ou ao parque, ou vou pedalar na minha bicicleta. Eu me exercito também. Ou se eu tiver cerca de 2 dias de liberdade, eu vou à empresa para trabalhar no estúdio, e é quase sempre assim. O entrevistador então falou que ele costuma pedalar de bicicleta e se existe algum percurso que ele gostaria de recomendar ao ARMY, e sua resposta foi: há muitos percursos, mas o meu preferido é Segredo, ele riu. Eu normalmente pedalo ao longo do rio Han e esses percursos são muito bons e bem conhecidos. Se você pudesse ter um esconderijo para você e os membros, como se pareceria? E ele disse: eu amo o calor, então seria legal se tivesse muitas plantas e árvores. E seria divertido se tivéssemos um console de jogos. Acabaria provavelmente se parecendo com a sala de descanso da empresa. Mas também nada muito grande. Há algum papel que você gostaria de assumir para o seu esconderijo? E ele respondeu: acho que meu papel ideal é não ter um papel, mas se eu tivesse que escolher seria suprimento de material, ele riu. Acho que esse seria o mais fácil. O entrevistador então perguntou se seria no coração da cidade ou em um lugar mais remoto, e ele disse: acho que seria legal se fosse perto do escritório, riu de novo. Desse jeito, posso ir ao estúdio sempre que precisar. Acho que seria melhor se fosse no prédio da empresa, disse ele. Quais papéis você daria aos outros membros? E ele falou: não tenho certeza, não quero dar a eles papéis, pois deve ser um espaço para descansarmos. Só desejo que todos nós apenas descansamos. Se você pudesse passar um final de semana com o ARMY, o que você gostaria de fazer? E ele falou: seria legal se pudéssemos alugar uma cafeteria inteira e apenas conversar. É quase como um sonho pensar sobre sentarmos juntos, conversarmos e talvez nos divertir cantando um pouco. Você tem algo para dizer ao ARMY que está passando seu fim de semana sozinho hoje? E ele respondeu: quando eu vejo as pessoas ao meu redor que trabalham ou são estudantes, eu vejo que não é muito segredo ter um ótimo fim de semana. Acho que muitas pessoas passam um dia em casa descansando e saem no outro dia. Pode parecer ruim, mas depois de testar tantas coisas, minha atividade favorita é ir à galeria de arte e pedalar com a minha bicicleta. Espero que nossos ARMYs tenham fins de semana como nos bons tempos, aproveitando o que eles mais gostam. Espero que possamos nos encontrar logo, finalizou ele. E fim da entrevista do Namjoon, foi isso que ele falou. Uma inscrita pediu para que eu falasse a respeito das novas regras da Billboard. E a mesma introduziu novas regras para a Hot 100 e os outros charts. Com essa mudança, só vai valer uma venda digital por consumidor por semana para álbuns e músicas. Compras de 2 ou mais álbuns ou músicas não vão ser mais contadas, mas isso literalmente só vale para as ARMYs dos Estados Unidos, porque as compras e streams delas são as que contam para a Hot 100. Então elas precisam mudar a estratégia. Antes elas se garantiam nas compras e isso era o bastante para segurar o para o BTS. Porém, com as novas mudanças, a compra ficou reduzida a uma pessoa e não pode comprar mais de uma música por semana. Então o que elas devem fazer? Stream. Elas precisam simplesmente, além de comprar a música ou o álbum, ouvir a música deles, coisas que elas não estão fazendo. E quem quiser ajudar os meninos aqui no Brasil é literalmente fazer a mesma coisa, consumir as músicas deles nas plataformas oficiais, como Spotify, Apple Music e YouTube. Quando eles lançarem álbuns e vocês puderem comprar o álbum físico, agora o Proof, comprar também nas plataformas digitais, através do Apple Music. E é basicamente isso, não tem muito segredo, é só consumir o trabalho deles, consumir nas plataformas oficiais, digitais, e tá tudo certo, vocês já vão estar ajudando eles aqui no Brasil. Bom, foi isso por hoje, espero que tenham gostado e até a próxima, beijos!